Recentemente, o caso da jovem de 19 anos que morreu após uma ruptura do chamado saco de Douglas durante uma relação sexual deixou muitas curiosidades. Você sabe o que é saco de Douglas, o que pode causar esse rompimento e como evitar? É o que a gente vai saber agora com o Dr. Luiz Otávio Manes. Olá, doutor, tudo bem? Então, explica pra gente o que é o saco de Douglas. Perfeito. A vagina, ela é um órgão cilíndrico, né, que tem as pregas que são semelhantes a uma sanfona. Então, ela tem uma elasticidade e ao fundo dessa vagina, o local onde se insere o colo do útero, que seria ali a parte de acabamento da vagina, ela é chamada de saco de Douglas. Então, o saco de Douglas, ele é o fundo da vagina e ele separa o que é vagina do que é conteúdo abdominal. É uma região extremamente vascularizada, onde tem vasos importantes, artérias, veias, e que normalmente durante uma relação sexual ela se acomoda, né, indo para frente e para trás com o pênis ou com o, o estímulo, né? E o que pode causar a ruptura, né? Perfeito. O saco de Douglas, ele é uma estrutura relativamente fina, tá? A gente está lidando com uma estrutura mais ou menos de 5 milímetros. Algumas causas de fragilidade, por exemplo, pacientes menopausadas, pacientes que foram submetidas a uma cirurgia prévia, que mexeram naquele local, podem gerar uma fragilidade do local e, durante um esforço daquele local, acabarem se abrindo. Mas não é só esses fatores que podem levar, né? Obviamente que situações como uma relação sexual um pouco mais intensa, parceiros que têm o pênis aumentado, ou introdução de algum objeto, né, também podem levar a essa estrutura a se romper pelo excesso de carga, né? Existem algumas situações, como por exemplo a posição que a mulher se encontra durante a relação sexual, e normalmente são posições onde existe flexionamento do abdômen, em 4 apoios, sentada, agachada, que permitem com que a penetração ela seja mais profunda. Então, a depender da intensidade da relação e desses outros fatores, você pode ter um estresse nesse fundo de vagina e ele acabar se rompendo. E só pra gente entender, aconteceu ali no momento a ruptura. O que fazer nesse momento? Perfeito. O primeiro sinal de ruptura de fundo de saco é quando extravasa muito sangue. Tá? Realmente é um sangramento bastante abundante que, se não tratado de uma forma imediata, ele pode levar à morte da paciente por choque que a gente chama de hipovolêmico, né? Pela quantidade de sangue que se perde, e pode vir acompanhado ou não de dor. Então, ao primeiro sinal de sangramento abundante numa relação, a paciente ela tem que procurar o pronto-socorro o mais rápido possível para que se faça um diagnóstico através do exame especular e que se faça a correção daquela ruptura antes que a paciente perca sangue em grande volume. No caso, rompeu, há tratamento, ele volta para o lugar? Como que funciona isso? Ele volta para o lugar, porque a ruptura do fundo de saco é como se fosse um corte. Então, atravessou aquela parede e aquela parede rompeu. Então, existe um tratamento, né, que é de sutura, você costura aquele fundo de saco e ele cicatriza ali entre 20 e 30 dias, de uma forma que a paciente consiga ter vida sexual e vida normal dentro desse período.